quero fazer em cupcakes, mas você também pode fazer numa forma grande. Você pode até cortar o bolo ao meio e recheá-lo. Eu só vou colocar uma cobertura, que também pode ser recheio, em cima dos meus cupcakes. Você pode usar alguns recheios ou coberturas, como no caso até um chantilly. Mas hoje eu vou fazer uma cobertura diferente. Eu vou começar primeiro fazendo a cobertura para ela poder ficar na geladeira enquanto a gente faz o bolo. Eu tenho aqui 3/4 de xícara de açúcar impalpável, aquele açúcar de confeiteiro. Eu recomendo que você use esse tipo de açúcar para que a sua cobertura ou seu recheio fique bem lisinho, e não pode usar açúcar mascavo, porque senão ele não vai ficar branquinho, né? Porque o açúcar mascavo vai tingir. E eu tenho aqui, que já está ficando durinha de novo, mas ainda está um pouco macia, 40 gramas de manteiga com sal. Caso você não use manteiga com sal, eu recomendo que você coloque uma pitadinha de sal. Agora a gente vai misturar, dar uma batida boa, até que o açúcar e a manteiga fiquem misturados. Não precisa ficar batendo muito não, tá? Não é uma velocidade muito alta, uma velocidade baixa. Tá tudo bem misturadinho. Agora então eu vou usar cream cheese. Você pode usar um requeijão de corte. Eu acho que o requeijão cremoso não seria aquele de copo, não seria uma boa, porque senão a sua cobertura vai ficar muito mole. Então, ou um requeijão de corte ou um cream cheese. E eu tenho aqui 125 gramas. Agora eu vou começar com uma velocidade baixa, vou aumentando, e por isso que você precisa de uma batedeira boa, porque você vai precisar bater por aproximadamente de 3 a 5 minutos, ou até que você veja que está tudo bem misturadinho e está um pouco firme. Se você bater demais, ela vai desandar, então tem que ficar de olho. Olha só, ela está firme, não está caindo e lisinha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar daqui, vou colocar numa vasilha, vou cobrir com aquelas touquinhas próprias para alimentos e vou levar à geladeira, que ela vai ficar lá quietinha, até o nosso bolo sair do forno, esfriar um pouco para a gente poder colocar. Vai ser o tempo exato dela poder ficar geladinha e no ponto. Agora então nós vamos fazer a massa do nosso bolo. Vamos continuar com a nossa super batedeira. Agora eu vou adicionar 120 gramas de manteiga com sal. Caso você use manteiga sem sal, eu recomendo também você colocar uma pitadinha de sal, porque o sal ele realça o sabor. Então eu sempre uso sal mesmo em receitas doces. Aqui a manteiga. Temos aqui 3/4 de xícara. Agora eu vou usar o açúcar demerara. Nesse caso até, se você quiser usar o açúcar mascavo, não vai ter problema. E agora a gente vai bater para misturar a manteiga e o açúcar. Vou começar devagarinho e depois vou aumentar um pouco a velocidade. Agora que eles estão unidos, venceremos, eu já vou aproveitar e colocar um ovo inteiro aqui. Agora nós vamos adicionar a beterraba. Eu tenho aqui 400 gramas de beterraba que eu cozinhei. Eu gosto de cozinhar a beterraba no forno. Eu lavo bem a beterraba com a casca, você envolve em papel alumínio e leva ao forno para que ela cozinhe. Depois é só você enfiar um palitinho no meio. Se você sentir que ela está macia,
Pronto. Aí você descasca e eu transformei num pirê. Eu pesei depois que ela já estava assim, ou seja, 400 gramas aqui. Agora vamos misturar tudo bem misturadinho. Agora eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo. E aqui eu tenho 1,5 colher de sopa de cacau em pó. Vamos misturar tudo. E agora então, meia xícara de iogurte grego. Caso você não queira usar iogurte grego, você pode usar o iogurte tradicional. Vou adicionar também meia colher de sopa de essência de baunilha. Agora, gente, eu vou fazer uma mistura muito inusitada. Eu tenho nesse pote grande 1 colher de sopa de vinagre de beterraba. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que você vai achar a receita desse vinagre aqui. Mas caso você não tenha, você pode usar qualquer vinagre. Agora, a esse vinagre eu vou adicionar 1 colher de chá de bicarbonato. Nesse bolo não vai fermento, o bicarbonato vai ser usado como fermento. E eu vou adicionar aos poucos, porque normalmente essa mistura de bicarbonato com vinagre, ele faz uma certa espuma. Parece até que você colocou um sonrisal. Eu vou adicionar esse bicarbonato delicadamente aqui na minha mistura de bolo. E delicadamente você vai incorporando o bicarbonato e o vinagre na nossa massa do bolo. Agora vamos então preencher as nossas forminhas de cupcake. Antes de ser orgânica, eu sou ecológica. Então, o que eu faço? Eu gosto de usar essas forminhas de silicone em vez daquelas de papel. É só colocar aqui para elas ficarem firmes. E eu sempre gosto de usar um tabuleiro embaixo para você ter firmeza, principalmente depois que você tirar do forno. Só você pegar uma concha e eu vou encher 3/4 do volume das minhas forminhas. Essas duas aqui não ficaram com muito. Eu vou dar uma batidinha para que a massa assente. E eu vou levar ao forno. Eu sei que o bolo está pronto quando eu coloco um palitinho no meio e esse palito sai sequinho. Então, quando estiver pronto, eu volto. Após 40 minutos a 180 graus aqui no meu forno elétrico, olha como é que os meus cupcakes ficaram lindos. Olha só, eles já esfriaram, por isso que eu estou colocando aqui super tranquilo a mão. Vou colocar aqui para o lado e tirei da geladeira agora mesmo. Pode ser usado como cobertura ou recheio. Olha, ele fica bem firme. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou desenformar o meu cupcake para decorá-lo.
Eu coloquei o nosso creme aqui, com esse biquinho, e vou decorar o meu cupcake. Esse meu bolo, ele não fica vermelhinho, porque eu não uso corante e eu gosto também de adicionar um pouco de cacau. Mas caso você queira que a massa do seu bolo fique mais vermelha, você deve substituir o chocolate por corante vermelho. E agora vamos cortar esse bolinho, que você pode reduzir o açúcar, principalmente por causa do uso da beterraba. Olha só como é que ele fica fofíssimo.